Olá, galerinha, tudo bem? Ontem nós fizemos aí um encerramento de uma atividade bem interessante que eu coloquei nas redes sociais e eu gostaria de explicar um pouquinho, né? Porque o pessoal viu ao longo aí de algumas publis, né? Comidas típicas de cada estado. O que que acontece? Toda quarta-feira nós temos as tecnologias de secretariado 2, né? Que é ministrado pela professora Rita. E sempre no segundo semestre, nós temos uma atividade que é a organização de agenda de viagens. Então, a proposta dela, né, eu já tinha feito na FATEC de Itaquá, porém era uma coisa bem mais expositiva da agenda. Essa tem, né, a proposta dela tem, sim, a questão da gente montar, né, fazer todo o roteiro de viagens do nosso executivo, ou do nosso assessorado, por meio de algumas plataformas, né? Trello, que mais o próprio Outlook, né? Permite alguns processos de agendamento de viagens, né? Para que a gente monitore, né? E tome cuidado para que nada da viagem executiva, que é o que vai trazer um novo negócio para a empresa, saia do que foi combinado e que não haja prejuízos e pior, da pior hipótese, que não haja um negócio efetivo. Então, é um investimento que a empresa faz, às vezes levando um determinado representante a uma outra região, e isso tem custos, né? Então, a gente vê a, a passagem aérea, o local que ele vai ficar hospedado, se ele vai precisar de locomoção por carros é, ou pela condução local. Então, tudo isso gera um custo. Geralmente, o secretário vai fazer o administrativo, e isso também passa pelo financeiro. Então, geralmente as empresas, quanto mais acessível for o valor e da mesma forma confortável e seguro para essa pessoa que vai até a viagem, melhor. Então, a professora Rita, ela pediu para a gente dividir, né, em grupos de 5, onde cada um iria receber um briefing de viagens, né, do Maurício de Nassau, que era o nosso chefe, né, nosso executivo, e cada grupo representou a região sul, a região sudeste, a centro-oeste, a norte, e o final foi a nordeste, que foi meu grupo ontem que apresentou sobre a Bahia, né, o foco, né, dessa viagem executiva era a cidade de Salvador. O que foi legal de todos essas apresentações que nós tivemos foi conhecer um pouco da cultura de um país que é o quarto, né? O Brasil ele é o quarto maior país em extensão, compondo aí com 27 estados, né? Distrito Federal, sim, é uma capital, mas são 26 estados, é, com uma vasta forma de se comunicar diferente, né? Cada região tem a sua comunicação, que às vezes nós paulistas ficamos assim, né? Que eu sempre achei interessante, porque eu tenho, graças a Deus, muitos amigos de outros estados, e isso me fez ser uma paulista melhor, porque pelo que eu absorvo aqui da cultura de São Paulo, a gente é um pouco individualista, às vezes está estressado, a cabeça sempre está em outro lugar, e às vezes a pessoa está presente precisando da tua atenção, você está pensando ali na agenda que a gente vai comprar do dia seguinte. Então, meio que a gente é um pouco desligado em certas questões, diferente de muita gente de outros estados. Eu sempre fui muito bem recebida, muito bem atendida em alguns casos, ou quando eu prestava serviço para algumas empresas, né, que às vezes a comunicação é um cliente do norte, sempre foram muito receptivos, educados. Quando a gente vai também para as cidades deles, também é extremamente recebido, mimados, e é isso que torna o Brasil um dos países mais maravilhosos para se viver. Mesmo que a gente queira um dia ir para fora, sinceramente reconsidere, porque quem vai sempre fala que sente falta, tá? Então, só para explicar um pouco, né, do que foi o trabalho, essas foram
as agendas de viagens de executivos, e a professora propôs, olha, gente, traga uma comida típica, né, da cidade ou do estado que vocês, da região, né, que vocês irão apresentar para que a gente conheça, né? Então, foi legal, a galera do que apresentou o norte do país trouxe o tacacá, é, outra também que deixou, o pessoal que também estava na região sul, né, trouxe a cuca. Então, é muito rico de gastronomia, de cultura, você é muito bem recebido em todos esses países, e que a gente também aqui de São Paulo, né, receba, vamos como ponto também que eu achei legal, quem representou o Sudeste levou a tubaína, e eu não sabia que a tubaína era de São Paulo, e veio aquelas garrafinhas e tal. Então é isso, gente, explicando aí uma das atividades que me fez aprender uma coisa, né, na experiência que eu estava tendo ontem. Cheguei bem cedão no Centro Paula Souza, e aí falando um pouco também da proatividade que a gente precisa ter em funções administrativas ou de gestão, tá? De não ficar esperando, e aí, esperando os outros, mas o que você puder, assim, de questão estratégica da tua comunicação, de adiantar alguns processos, né? Faça, porque a proatividade conta muito. Então, nós encomendamos, né, os quitutes, né? Teve ali dadinho de tapioca, teve o famoso acarajé, né? Que o pessoal adorou. E aí eu cheguei um pouco mais cedo e eu falei para o grupo, olha, eu tô aqui, então fui, fui explorando ali um pouco mais no Centro Paula Souza, né? Como que eu pegava a chave para ir arrumando o layout da sala, né? Para me comunicando com o grupo para, olha, gente, vou precisar disso, quem puder trazer tal coisa para a gente limpar as mesinhas, mas eu já adiantei aqui um pouco do layout, ver se vocês gostaram. E mesmo numa pressão da gente apresentar um trabalho assim que a gente, né, a gente preza aí pela nota, né, de desempenho e uma experiência, foi muito gratificante. E eu aprendi também que eu não devo ser tão ansiosa. Ah, a gente vai ter uma segunda fase, que é essa fase da internacional. Eu vou ver se eu consigo fazer uma cobertura bem mais ampla, né? Porque o meu grupo ficou com a Itália, mas o pessoal ficou com China e outros países aí. Eu acredito que foram até, acho que a professora até dividiu por continentes. Eu não entendi direito, mas eu vou checar. Sei que meu grupo é da Itália, então o processo é parecido entre questões de agenda internacional, então acho que o desafio é bem maior, né? Porque não estamos na nossa terra, né? E é isso, gente, só explicando um pouco, para quem quer aí entender o que de fato as secretárias fazem, né? É isso, a gente cuida das agendas, da viagem, a gente às vezes representa o executivo quando ele não pode estar na organização, e tecnicamente, como a professora falou ontem, ó, vocês são as pessoas que resolverão tudo, mesmo achando que não vão conseguir, na última hora vem a solução. A gente consegue e é muito gratificante para a gente.